né, e a imagem restaurada do lado direito. Então, nós podemos ter a ideia geral, quando nós pensamos na palavra restauração, que nós estamos trabalhando com a recuperação de certos atributos que estavam deteriorados dentro daquele material, daquele sistema, ou daquilo que a gente vai intervir. No caso das pinturas, a gente pode ver como essa mudança transforma a pintura, né? Então, a restauração pode ser definida, a palavra em si, no dicionário, pode ser definida como a ação de recuperar, de reparar, de conserto, de recuperação, de fazer com que as partes deterioradas de um determinado sistema, de determinado objeto, sejam restabelecidas, correto? Então, novamente utilizando o exemplo da pintura, nós vemos que quando nós tratamos da restauração dessa pintura, nós estamos tratando da restauração de características que estavam deterioradas naquele objeto que está sendo restaurado, né? Ou seja, nós vamos trabalhar com a restauração de características como as características das cores, características das formas, dos materiais, e no todo, no geral, a gente acaba restaurando a linguagem que aquela obra de arte está passando, né? E para isso nós temos várias técnicas, ou seja, a restauração não é feita de maneira não pensada, mas ela é feita a partir de técnicas visando restaurar características deterioradas. Mas quando a gente pensa em sistemas que são os sistemas naturais, né, que são muito complexos, que se distribuem de maneira complexa na paisagem, como a gente pode ver no canto superior esquerdo aqui, que o nosso Pantanal, ou nas florestas tropicais altamente diversas, quando nós pensamos nesses sistemas que são imensamente complexos, que até muitos dos detalhes a ciência ainda tem muitas perguntas para responder, esses sistemas que são altamente complexos, que são muitas vezes degradados por ações, como ações de mineração, onde a gente pode ver a intensidade da degradação que pode ser implantada numa determinada área, que anteriormente era uma área de vegetação natural, ou até não só as atividades produtivas que geram não só essas atividades que geram impactos diretos, mas também atividades produtivas que, quando mal conduzidas, podem gerar esse impacto, essa degradação ecológica da área, né? Como a gente pode ver na imagem, o sistema de pecuária, que quando mal manejado, a gente vai ter uma deterioração das características ecológicas, né? Então, quando a gente vai trabalhar com a restauração desses ambientes naturais que são degradados por esses diversos vetores de degradação causados muitas vezes pelo ser humano, nós podemos olhar qual é o conceito que nós temos, o conceito geral de restauração ecológica, quando nós estamos falando da restauração dos ambientes naturais. Então, a restauração ecológica é o processo de assistir à recuperação de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído, conforme definido pela Sociedade de Restauração Internacional, né? Então, atenção aqui às palavras. A restauração ecológica é um processo, e ela visa recuperar o ecossistema que foi degradado. Então, nós estamos tratando de processos de recuperação de sistemas, correto? Então, aqui uma imagem de uma área aqui da região de Campo Grande, da área do Guariroba, que é uma área que era anteriormente utilizada de pasto, no canto superior esquerdo, né? A imagem do lado esquerdo, a área ainda degradada, e do outro lado da cerca, a área que está em processo de restauração, né? A gente pode ver a diferença, só visual, batendo o olho, a gente vê a diferença de várias características, muito além da cor, da forma e de outros fatores que estão sendo restaurados, mas a gente pode ter a ideia que nós estamos trabalhando com a restauração de características do sistema, dos processos, ou seja, a restauração da diversidade das espécies e das interações, a restauração da estrutura, da funcionalidade, das diversas funções que aquele ambiente natural não estava provendo e não estava tendo, que vai ter, ou seja, a restauração, no todo, dessa dinâmica ecológica que mantém, que faz o sistema se perpetuar, se autogerar, né, no decorrer do tempo. E para isso, como na restauração de arte, na restauração das pinturas, nós temos algumas técnicas que vêm sendo trabalhadas extensivamente na ciência, e nós vemos trabalhando com ela e provando várias outras técnicas, mas alguns exemplos aqui são, por exemplo, o plantio de mudas, que a gente pode utilizar, que é o mais comum quando a gente pensa em restauração ecológica, mas, do lado da foto do plantio de mudas, a gente pode pensar também em trabalhar com a diversidade, não só mudas,
não são as mudas nativas, né? Quando a gente trabalha com restauração, é importante ressaltar que nós estamos trabalhando com a restauração de espécies nativas daquele local, ou seja, espécies que ocorrem naturalmente naquele local. Então, a gente trabalha também com a diversidade. Quanto mais diversidade a gente inserir, mais grupos funcionais, mais características da funcionalidade nós vamos recuperar. E também nós podemos trabalhar não só com plantio de mudas, a gente pode trabalhar com a semeadura. No caso, aqui a foto representa uma técnica que a gente chama de muvuca, onde a gente coleta várias sementes em vários locais da região, das nativas da região, misturamos todas as sementes e semeamos ela nas áreas de maneira a inserir a maior diversidade possível, o que, novamente, recupera essas características de funcionalidade, de diversidade, toda essa dinâmica que são nossos objetivos na restauração de sistemas, né, de ecossistemas. E também nós podemos trabalhar com sistemas produtivos, produtivos que trabalham com essa noção agroecológica, nessa noção da recuperação dos processos, que é o caso da imagem do canto direito inferior, dos sistemas agroflorestais, que recomendo muito que todos estudem, que os interessados na área, que são as atividades produtivas que recuperam os processos naturais, que vão na linha da restauração ecológica. Mas é importante ressaltar que quando nós estamos tratando da restauração ecológica, aqui no canto esquerdo, né, a gente pode ver ali no quadradinho vermelho, no gráfico de nível de diversidade, estrutura, funcionamento pelo tempo. Nós não estamos tratando de uma recuperação linear, ou seja, da área degradada, do quadrado vermelho, linearmente evoluindo depois da gente começar a restauração para o quadradinho verde ali, né? Mas os sistemas naturais, eles são altamente complexos. Nós estamos falando, agora já passando para a figura maiorzinho, gráfico maiorzinho, no conceito atual da restauração, ou seja, nós estamos tratando de sistemas que, a partir da intervenção inicial de restauro, vão exibir diversas trajetórias, algumas trajetórias interessantes, representadas por aquelas que alcançam esse quadrado mais amplo verde, e algumas que não são o nosso objetivo, ou seja, algumas que não geram a restauração ecológica que a gente estava almejando, que é representada por esses quadradinhos vermelhos menores. Então, por exemplo, quando a gente está intervindo numa área, promovendo a restauração ecológica de uma área, nós estamos promovendo as características e os processos autogênicos dessa área, ou seja, aqueles que fazem essa área se perpetuar no tempo. A gente tem que restaurar para que ela se mantenha posteriormente. Então, e outra questão, quando a gente fala que alguma área foi restaurada, nós não temos um estado único onde é considerado que ela foi restaurada. Mas quando a gente mais estuda as florestas, percebemos que as florestas elas estão em um equilíbrio dinâmico. Elas têm muitos estados estáveis. O que a gente pode ver aqui, por exemplo, pelos vários quadradinhos verdes dentro desse quadrado maior verde, ou seja, nós devemos guiar essa trajetória para uma trajetória onde vamos recuperando esses processos autogênicos e alcancemos esses múltiplos estados de estabilidade, né? E quando a gente fala nesses processos autogênicos, esses processos que permitem que a área natural se preserve, né, se conserve no tempo, se mantenha no tempo, nós estamos falando de processos como a polinização no canto direito superior, ou, por exemplo, em processos que são extremamente necessários, como para a regulação dos organismos, como essa imagem do inferior, do canto direito inferior, que mostra uma joaninha predando um pulgão, né? Então, tanto esses processos que auxiliam a multiplicação dos organismos, a perpetuação dos organismos, como a polinização, como também processos ecológicos que permitem a regulação, para que esses organismos também não se multipliquem demais, que permaneçam nesses estados de equilíbrio, certo? Então, a restauração parece, primeiramente, uma atividade muito complexa, né? Mas aqui eu trouxe para vocês esse trabalho de praxe colaboradores, saiu em 2019, onde ele organiza, de maneira geral, quais são as etapas dessa atividade de restauração, para dar uma organizada nessa atividade que pode parecer complexa, mas quando nós trabalhamos com metodologias adequadas, ela se torna factível de ser realizada, né? Então, nós temos a fase do planejamento, a etapa do planejamento, a etapa da ação e a etapa da avaliação, correto? Então, a etapa do planejamento, a gente
antes de tudo, faz o diagnóstico das áreas, identifica qual é o distúrbio prévio que aquela área estava sofrendo, né? Qual é a qualidade dessa área no momento, e nós definimos algumas referências positivas, ou seja, algumas áreas com vários estágios de recuperação que estão também nessa mesma paisagem da área que nós vamos restaurar, para ser nossos guias, para nós termos nossas referências, para saber como essa área que nós vamos restaurar está se desenvolvendo em relação a outras áreas que já estão mais desenvolvidas, né? É importante sempre nós termos várias áreas de referências positivas, porque, como eu disse anteriormente, os sistemas ecológicos eles são sistemas dinâmicos, né, que apresentam uma multiplicidade de estados de estabilidade. Então, tudo bem. Então, na parte do planejamento, nós definimos os objetivos, quais vão ser os objetivos gerais. Por exemplo, restaurar uma nascente que estava sendo degradada por pastoreio. Então, a partir desse objetivo geral, nós definimos quais vão ser as metas da restauração e quais vão ser as técnicas necessárias, né? Então, qual vai ser a meta? A minha meta é aumentar a vazão dessa nascente, recobrir a parte florestal dessa nascente. Qual vai ser a técnica que eu vou utilizar? Eu vou cercar primeiro essa área, eu vou plantar mudas de nativas, correto? Tudo isso faz parte da etapa do planejamento, mas não menos importante também é a definição de quais indicadores que eu vou utilizar para aferir se essas áreas estão entrando em processo de restauração, né? Eu tenho que definir previamente esses indicadores que vão ser minhas ferramentas para avaliar. A partir desse momento, todo esse planejamento, aí sim nós passamos para a etapa de ação, que são a realização dessas intervenções que a gente planejou anteriormente da melhor maneira possível. Por isso nós temos que pensar em todos os fatores e entender o que significa a restauração, correto? E a partir da realização das intervenções planejadas, a gente faz um monitoramento. A partir desses indicadores que a gente definiu previamente, nós monitoramos e avaliamos o sucesso, para que a gente possa, caso não esteja, a área esteja progredindo, não esteja representando uma trajetória, que é aquela trajetória da maneira que a gente estava esperando em relação às referências positivas que definimos, nós possamos reconsiderar as metas. Talvez não sejam as metas adequadas, nem as técnicas a que nós adotamos não sejam as adequadas. Podemos reconsiderar e definir novas metas, novas técnicas. Ou, por exemplo, nós podemos redefinir quais indicadores, será que são indicadores corretos, e essas estratégias de monitoramento são estratégias corretas. Então, a gente entende que, dentro dessas 3 etapas gerais, nós vemos que uma restauração é um processo que vai se adaptando, que a gente pode chamar de manejo adaptativo das áreas. Como as áreas elas evoluem de várias formas, nós também temos estratégias que vão evoluir, que vão se desenvolver juntamente com essas áreas. Então, aqui um exemplo da parte de planejamento, né? Nós temos uma área, o exemplo da área de nascente, que foi degradada. Então, primeiramente, nós isolamos a área da fonte de distúrbio. No caso, do exemplo que eu utilizei, seria o pastejo do gado. Então, nós podemos executar o cercamento. Esses círculos pretos representam a vegetação que já estava no local degradado, certo? A vegetação nativa que já estava lá. Então, nós isolamos a fonte de distúrbio, nós tiramos esse vetor de distúrbio, por exemplo, o cercamento. Em seguida, a gente avalia o potencial de regeneração natural. Então, se o meu potencial de regeneração natural for alto, ou seja, a área é capaz de se regenerar sozinha, eu mantenho esse isolamento da fonte de distúrbio e apenas faço a condução da regeneração natural. Porque nós temos que pensar que nós temos uma sustentabilidade dentro da ação de restauração também, uma necessidade de redução dos custos, né, que é sempre necessário. Então, se nós temos essa alta capacidade de regeneração natural, nós podemos trabalhar com essa regeneração natural somente conduzindo-a. Ou se, por exemplo, o potencial de regeneração natural dessa área for mediano, ou seja, se eu deixar ela sozinha, ela não vai se recuperar totalmente, vai demorar muito tempo. Nós temos algumas técnicas, por exemplo, que eu utilizei aqui no canto direito, que é a técnica de adensamento, né, ou seja, um plantio de árvore, uma semeadura da vegetação nativa num espaçamento maior, né, visando preencher essa área degradada, anteriormente degradada em restauração, e aproveitando o pequeno potencial de regeneração natural que ela tem, então aliando técnicas passivas e técnicas ativas. E se o potencial de regeneração natural for muito baixo, por realmente não haver esse potencial de regeneração, nós trabalhamos com as técnicas, que são aquelas técnicas mais conhecidas que vêm à nossa mente primeiramente,
que são o plantio ou semeadura em área total. Por exemplo, aqui na parte inferior, utilizo o exemplo do plantio 3x2, né, um plantio bem comum que a gente utiliza. Então, já são ações que exigem um maior, que tem um maior custo, que exigem um maior manejo. E também um outro exemplo de ações que nós podemos tomar em áreas de regeneração natural que são baixas, tem a técnica de nucleação, onde talvez a área pode apresentar filtros ecológicos ou limitações tão fortes que nós podemos fazer o plantio adensado dessa vegetação nativa, a semeadura adensada, de maneira a criar pequenos microclimas que beneficiam ao estabelecimento dessas mudas que nós colocamos. Também faz parte do planejamento e das ações, nós definimos quais são as ações, adequadamente, quais vão ser as ações que nós vamos tomar. Por exemplo, não é só plantar a muda, quando nós vamos plantar a muda. Nós temos, por exemplo, nossos 2 trabalhos aqui no laboratório, o primeiro que mostra a maneira de facilitar a sobrevivência dessa muda implantada por meio do cercamento. Se essa área tiver a pressão de herbivoria muito grande, por exemplo, muita capivara que acaba comendo todas as mudinhas que nós colocamos. Se nós cercarmos essas mudas, a gente pode aumentar a chance de sobrevivência delas, certo? Então, o cercamento acaba sendo uma estratégia interessante que tem que ser pensada lá no planejamento, porque exige custos adicionais, né? Mas, no final, nós vamos ver que esses custos adicionais, quando representam um sucesso da restauração, eles são necessários, né? E aqui do lado direito nós temos um outro exemplo que são os nucleários, que é uma técnica de recobrimento, né? Onde uma empresa do Rio de Janeiro criou essa estrutura que era capaz de armazenar a água da chuva, principalmente em regiões mais secas, como aqui no Cerrado, e ela oferta essa água gradualmente por capilaridade para as mudas, né? Então, nesse trabalho nós testamos a efetividade dessa técnica também. Então, são múltiplas técnicas que a gente pode utilizar e que tem que ser pensadas no planejamento em função do objetivo que nós queremos, certo? Nós podemos trabalhar também com puleiros, fazer estruturas de madeira que atraiam os passarinhos para eles trazerem essas sementes de fora. Nós podemos trabalhar com topsoil, que é pegar o solo de uma área mais preservada, que está repleto de sementes, né, das áreas mais preservadas, e trazer para degradar. Então, são múltiplas as técnicas possíveis. Eu sugiro que quem ficou interessado estude, assim, que é bem interessante essa parte. E também, dentro daquela ideia do planejamento inicial, na definição dos indicadores, né? Aqui nós temos os exemplos de alguma estratégia de monitoramento e de alguns indicadores. Aqui no canto da imagem da direita, nós vemos, por exemplo, trabalhar com os indicadores que são os regenerantes. Então, eu defino algumas parcelas de monitoramento e vou contando o número de regenerantes, ou talvez o indicador de cobertura do solo. Quantos por cento do meu solo está coberto? E eu vou definindo essas parcelas e vou aferindo isso. Posso aferir também o indicador, que seria a riqueza de espécies. Quantas espécies diferentes eu consigo contar na minha área? Então, eu amostro, eu estabeleço uma metodologia no planejamento e faço a amostragem desses indicadores que são definidos previamente. Então, depois de todo esse panorama de planejamento, nós partimos para a parte de ação, e aqui eu trouxe três exemplos que eu julguei interessante. Primeiro é a gestão de insumos necessários. Por exemplo, se nós vamos restaurar uma área que ela é de difícil acesso, como nós vamos poder arrumar mudas no mercado e levar para essas áreas? Vai ser uma situação meio complicada. Então, talvez, para a gestão adequada desses insumos, para aumentar a chance de sucesso desse nosso projeto, o estabelecimento de viveiros locais sejam adequados para receber e fazer o armazenamento dessas mudas, ou talvez até produzir as mudas próprias com os insumos, com as sementes da região, para nós inserirmos nas áreas degradadas. E também no meio aqui, nós temos um exemplo de um perfurador de solo motorizado, que ele aumenta muito a capacidade de implantação das áreas de restauração, porque muitas vezes nós vamos restaurar uma área que é grande, nós não temos ideia de como pode ser complicado, pode ser complexo, nós levarmos a equipe para a área, e essa equipe, dependendo do tamanho da equipe, se for reduzida, como ela vai dar conta de executar todo o projeto, né? Então, nós temos aqui alguns implementos que são capazes de acelerar, de aumentar a eficiência desse trabalho. E também alguns insumos de manejo que promovam a chance de sobrevivência, né, no canto direito, como, por exemplo, o uso do hidrogel,
que é esse produto que retém a umidade. Então, a partir do momento que eu faço o plantio de mudas numa área que é muito suscetível ao estresse hídrico, né, chove pouco, tem muita pouca disponibilidade hídrica ou nós não podemos acessá-la de maneira fácil para fazer essa irrigação, esse é um produto que, por reter a umidade, ele aumenta a chance de sobrevivência das mudas que eu implantei. Reduzindo esse custo adicional do produto, a gente reduz o custo futuro de ter que fazer um replantio. Certo? Aqui alguns exemplos da parte de avaliação, do monitoramento na prática. Do lado esquerdo, o monitoramento da chuva de sementes, né, que dá uma boa ideia da diversidade que nós temos do entorno e desse processo ecológico que vai desencadear a regeneração de novos indivíduos, o aparecimento de novos indivíduos, e que faz parte desse processo autogênico, né, desse processo onde a floresta se cria, se mantém. E do lado direito nós temos um exemplo daquela medição que eu trouxe para vocês anteriormente, das parcelas onde a gente pode mostrar a riqueza e o desenvolvimento dos regenerantes das mudas que nós implantamos. Aqui, em mais detalhe, essa parte do monitoramento, nós podemos ver uma trena esticada no canto esquerdo, e a definição dessa área de amostragem com base na metodologia que nós escolhemos, que vai ser a área onde nós vamos medir a riqueza, onde nós vamos medir a cobertura do solo e demais indicadores que foram definidos previamente. Então, umas fotos práticas de como funciona na prática. Bom, aqui eu trouxe um exemplo para vocês para ilustrar um pouco essa etapa da avaliação, que foi justamente o meu trabalho de dissertação. Quando a gente fala de restauração ecológica, a gente fala da restauração ecológica, né, como o próprio nome fala, de todos os organismos. E nós temos os invertebrados, artrópodes, como os organismos que estão atrelados a múltiplas funções ecológicas. Então, visando o trabalho junto a esses organismos, que muitas vezes a gente vê na restauração muito associada às plantas, somente às plantas, mas devido à importância desses outros organismos, dos invertebrados artrópodes, o meu objetivo foi trabalhar justamente com essa questão. Assim. Então, primeiramente, nessa publicação que nós tivemos recentemente, que foi o capítulo 1 dessa minha dissertação, nós trabalhamos qual é o panorama geral da utilização dos invertebrados terrestres, né, como indicadores. Então, aqui nós apresentamos como esses estudos evoluíram no decorrer do tempo, quanto mais nós vamos percebendo a importância desses organismos para a restauração, mais nós vamos vendo como a ciência vai cada vez mais estudando os vários organismos, vão aumentando os tipos de organismos que vão sendo estudados, os números de trabalho no decorrer do tempo. E nesse trabalho também nós fizemos, como falando de biometria, nós medimos o quanto nós sabemos, né, sobre os indicadores na restauração, então, os invertebrados enquanto indicadores. Então, nós fizemos o levantamento da proporção dos invertebrados que nós sabemos em vários cenários de restauração. Por exemplo, cenário aqui no canto direito, o cenário onde a degradação foi por agricultura. Nós temos a proporção dos grupos de indicadores que já foram estudados, né? Nós fizemos esse levantamento com 59 cenários de restauração e dentro de uma distribuição global, né? Levantando todos os trabalhos do mundo, justamente para auxiliar aqueles que querem estudar a área, para saber o que a gente não, partir para uma pesquisa sobre o que nós não sabemos ainda, e também aqueles restauradores que pensam em utilizar esse tipo de indicador, né, que é o indicador da fauna tão necessário, o que já se sabe para que possa guiar. Então, fala assim, eu vou restaurar uma área que era previamente degradada por pastagem. Então, eu posso ir nesse trabalho, ver quais são os estudos que estão associados e quais são os grupos de indicadores, se são os besouros, se são as formigas que são mais estudadas, e poder utilizá-los, né, com as referências científicas adequadas. E um resultado interessante no nosso trabalho que nós discutimos, na parte da discussão do artigo, é que nosso conhecimento ainda é muito limitado em relação a esse componente da fauna, né, em relação aos invertebrados. Então, muitas vezes, quando nós vamos restaurar, nós estamos trabalhando com quebra-cabeças. Quebra-cabeças são muito complexos. E não só, que nós temos muitas das peças faltando, ou seja, muitos desse quebra-cabeça nós não sabemos se somos capazes de restaurar. Por isso, a gente ressalta aqui
como é importante a prática da conservação e como a restauração é complementar. Nós primeiro devemos conservar as áreas nativas que nós temos, porque uma vez degradadas, talvez a restauração ela se aproxime daquilo que ela era antes, mas talvez nunca chegue, e alguns organismos podem ser perdidos. E nós temos uma ciência que ainda é nova e tem muito para avançar, principalmente quando nós tratamos de organismos além dos vegetais, né? E, por último, um exemplo dessa prática de monitoramento dos artrópodes e vertebrados, né, que foi o segundo capítulo do meu trabalho, que a gente está preparando para publicação nesse momento, onde nós trabalhamos com armadilhas de queda, né, os pitfalls, que são esses potinhos que a gente enterra de uma maneira bem fácil, a gente enterra na área e a gente deixa por um determinado tempo, com um álcool 70 ou com um líquido, com um pouco de detergente para quebrar a tensão e os organismos e os insetos, os artrópodes não conseguirem sair, né? Então a gente captura eles, depois a gente mede, depois a gente avalia no laboratório quem são, identifica, e acaba sendo um método de monitoramento bem interessante. Então, para executar esse método, a gente trabalhou com um modelo preditivo proposto por Rios e Sisk, né, um modelo preditivo de como as espécies distribuem na borda dos fragmentos, né, dos fragmentos florestais, restauração, ou seja, nas bordas entre os elementos da paisagem. Nós utilizamos também as sugestões que Fonseca e Jônior trouxeram para a aplicação desse método para restauração, né. Então, nós testamos se era possível predizer como os organismos iam evoluir na distribuição em decorrer de uma cronossequência de restauração, né? Ou seja, uma restauração de 2 anos, de 5 anos, e uma referência positiva, ou seja, onde eu quero chegar, aproximada ao que eu quero chegar, e nós tentamos prever como esses organismos iam variar de maneira a criar uma metodologia de monitoramento que considere os invertebrados, né? Que considere os artrópodes. E aqui alguns resultados que nós tivemos, onde a gente pode ver aqui, por exemplo, a abundância de aranhas, como no decorrer dessa cronossequência de 2, 5 e de 20 anos, como nós temos um padrão convergente da inclinação da distribuição, né? Então, nós temos a distribuição dos organismos ao longo dessa borda que a gente monitorou, e quanto mais passa o tempo da restauração, nós também conseguimos ver que somos capazes de identificar como ela vai evoluir, né? E não só para aranhas, nós trabalhamos também com formigas e outros organismos, e aqui do lado direito a gente pode ver o gráfico da riqueza das formigas, né? De como essa convergência da inclinação da reta da distribuição desses organismos, elas vão gradualmente se tornando aquela da referência positiva, né? Ou seja, então nós estamos apresentando aqui indícios que talvez esse método de monitoramento seja um método eficiente para considerar esse componente da fauna que muitas vezes nós trabalhamos com restauração e nós não sabemos se eles são de fato restaurados, mesmo sendo tão importantes para tantos processos ecológicos. Bom, então é isso, essa conversa inicial minha, só para trazer esse panorama para nós entendermos as diferentes etapas de restauração, né? Que são essa etapa do planejamento, a etapa da ação e a etapa da avaliação, que guiam todos os projetos de restauração. Então, quando a gente vê aquela área que está sendo restaurada perto da nossa casa e tal, a gente entender o que está acontecendo ali, o que está sendo feito ali, quais são as etapas do trabalho, tá certo? Então, fico aberto a dúvidas posteriormente e vou passar uma palavra para o Bruno. Boa tarde a todos, pessoal. A fala do Felipe muito enriquecedora, com toda certeza. Pode deixar apresentando, Felipe, aí você vai passando para mim, pode ser? Pode ser. Aí eu vou falando aqui e você vai passando para mim. Eu vou fazer, então, algumas complementações à fala do Felipe, né? Trago alguns esclarecimentos sobre o conceito de ecologia da intervenção, que é uma nova ciência que vem sendo proposta. E a gente chega, então, no assunto, né, do uso do fogo como uma ferramenta de manejo e também de restauração, tá? Pode ocultar. Então, eu sou o Bruno Henrique dos Santos Ferreira, né? Minha área de atuação é ecologia vegetal, tenho mestrado em biologia vegetal aqui pelo UFMS e também faço doutorado em ecologia e conservação.
Pode ir para o próximo, então, Felipe. Como a gente tem visto na apresentação do Felipe, a restauração ela tem se mostrado uma ferramenta muito importante para a conservação e para o manejo de ecossistemas frente a eventos de degradação que esses ecossistemas vêm enfrentando nos últimos tempos, principalmente devido às ações do homem. E tudo isso, essas ações para a recuperação desses ecossistemas que experimentam fatores de degradação, elas trouxeram aí um interessante crescimento nos estudos, e esses estudos aí têm diferentes escalas, diferentes resultados, estudos que foram feitos tanto em pequenos locais para objetivos mais restritos, quanto alguns resultados para coisas mais amplas. E todos esses resultados que nós já obtivemos até o momento levam aí a muitos questionamentos, como o Felipe colocou, né? Então, assim, quais indicadores vão ser mensurados, se a restauração de fato é positiva para diversos grupos que estão sendo assistidos pelos processos, e por aí vai. E todo esse questionamento levou, então, a uma necessidade de redefinição de alguns princípios do que, de fato, é a ecologia da restauração. Então, por exemplo, a ONU traz que esse ano, essa década que nós estamos vivendo, é a década da restauração. Mas a gente bem viu no trabalho do Felipe que ela não é um processo tão simples assim. Então, ter essa ideia de que a restauração é sempre possível, ela, por vezes, coloca em risco alguns ecossistemas, dando abertura para que eles possam experimentar algumas degradações que deveriam ser evitadas, sendo que esses ecossistemas dificilmente poderão ser recuperados depois, tá? Então, nesse sentido, um grupo de pesquisadores, liderados pelo professor Richard Hobbs, propõe uma nova área da ecologia, que é a ecologia da intervenção, para justamente dizer que nós não podemos pensar a restauração ecológica sem aliar ela aos esforços de conservação da biodiversidade, da conservação dos serviços ecossistêmicos. Pode passar, Felipe. Então, essa nova ciência proposta pelo professor Richard Hobbs, ela tem justamente esse objetivo de desenvolver uma abordagem que seja de fato eficiente, né, levando aí, então, à garantia da prestação desses serviços ecossistêmicos. Quando a gente está pensando em serviços ecossistêmicos, a gente está pensando em todos aqueles processos naturais que traz algum benefício para o ser humano que seria possível de mensurar em valor. Então, por exemplo, a polinização é um serviço ecossistêmico, recursos hídricos são ecossistêmicos, e vários outros serviços, a dispersão de sementes, porque eles levam, por exemplo, a fornecimento de água, que é um bem que tem um valor, produção de alimentos, que são bens que têm valores, e a ecologia da intervenção, então, ela precisa ter uma visão ampla de todo esse funcionamento desses serviços ecossistêmicos. Por isso é muito importante a descrição e a compreensão desses ecossistemas. Não dá para a gente pensar em restaurar um ecossistema que sequer era conhecido. Então, por exemplo, a gente sabe muito pouco sobre a restauração do Pantanal. Então, seria muito difícil a gente facilitar, né, que ele fosse degradado pensando em possíveis restaurações depois. Porque toda essa descrição, quanto mais completa, quanto mais rica em informação a gente tiver desse ecossistema, mais êxito nós teremos em desenvolver abordagens, né, que sejam eficientes para propor intervenções para a restauração desses ecossistemas. Pode passar um pouquinho, Felipe. Então, a restauração ecológica, ela tem ali alguns fatores dificultantes, que é quais? Ela precisa ter objetivos claros e mostrar como alcançá-los. E, às vezes, aquelas intervenções que nós propomos não necessariamente vão levar a alcançar esses objetivos previamente definidos. Um dos mitos, por exemplo, é a gente achar que, recuperando as características físicas do ambiente, as condições biológicas daquele ambiente também serão recuperadas. E isso, na verdade, nem sempre é possível. Além disso, a restauração ecológica, ela tem ali uma certa confusão com o uso de outras palavras. A gente estava até conversando no começo da apresentação, eu e o Felipe, que antes de vir estudar a restauração ecológica, a gente não conhecia, né, de fato, o que ela era. E talvez os nomes mais comuns que as pessoas conheçam por aí seja recuperação de áreas degradadas, ou reflorestamento, e que todos esses termos, às vezes eles podem ter algumas diferenças de conceitos, e eles são utilizados como uma mesma coisa. Então é justamente esse um objetivo da ecologia da intervenção. Juntar todo
todas essas áreas que tenham cunho conservacionista dentro de uma grande área maior. Porque, por exemplo, pensando no termo reflorestamento, se a gente estiver falando de um ecossistema savânico, de uma vegetação campestre, um reflorestamento ele não é cabível, porque aquele ecossistema ele não comporta florestas. Tá? Então, esse tipo de abordagem mais abrangente, ela é muito apropriada. Além de que ela considera que os ecossistemas, eles são dinâmicos e eles mudam ao longo do tempo. Então, quando eu tenho aquela ideia de restaurar, eu estou sempre pensando como naquela ideia das obras de artes mostrada no começo, em recuperar algo da forma que era antes. E por que aquilo tem que ser do jeito que era antes e não de um jeito que funcione, mas que possa ser um pouco diferente, se os ecossistemas estão sujeitos a essas mudanças, né? Então, quando fazer uma intervenção, a gente tem sempre que ter em mente que ela vai ser feita em uma escala menor, por conta de uma questão de custos, mas que ela precisa ter benefícios o mais global possível, em uma escala o mais maior possível. E a gente tem que pensar para quais organismos é que essa intervenção vai ser boa. Porque, geralmente, quando o homem, como um dos gestores ambientais, promove um reflorestamento, promove a restauração, a recuperação de uma área, o primeiro indicador é o indicador humano. A restauração desse ambiente vai trazer benefícios para o homem. Tá, para o homem, às vezes o mais comum é monitorar as plantas, então a vegetação está sendo recuperada, mas e todos aqueles outros organismos que aquele ecossistema tinha antes, né? E aí, então, essa pergunta de intervenção, ela vai ser em que sentido? É muito difícil eu saber quais organismos vão ser beneficiados. Então, a gente vai intervir quando um ecossistema estiver experimentando um fator de degradação. Por quê? Se aquele ecossistema estiver começando a experimentar uma degradação, o melhor, então, é recuperá-lo para um estágio que seja desejável, ainda que do ponto de vista humano, ou, melhor ainda, antes daquele ecossistema experimentar um fator de degradação, a gente precisa mantê-lo, para que justamente a gente não precise intervir. Olha que beleza isso, é custo zero, né? Então, assim, essa ideia de restauração, ela às vezes traz uma ilusão de que se um determinado ambiente for prejudicado, ele vai poder ser recuperado depois. Quando, na verdade, sempre a melhor opção é a conservação daquele local. Pode passar, Felipe. Então, existem aí algumas pequenas intervenções que têm custos relativamente muito baixos, são intervenções que podem ser feitas em situações muito locais, né? Tipo, às vezes a gente tem pequenas intervenções que são feitas na nossa própria casa, e elas têm aí resultados, impactos, benefícios muito grandes. Como, por exemplo, a gente sabe que a vegetação urbana, a arborização das cidades, reduz aí a incidência de ilhas de calor, melhora o sistema clima urbano. Existem aí algumas pequenas iniciativas, como, por exemplo, o uso de coberturas verdes sobre os edifícios, que melhora, inclusive, o clima interno do edifício. Em locais onde você tem atropelamentos de animais que atravessam aí vias, pode ser construídas essas pequenas pontes, né? Você também tem os sistemas agroflorestais, como o Felipe falou, que são sistemas muito, muito, muito interessantes, porque você promove a conservação de plantas nativas, ao mesmo tempo que você consegue produzir alimentos, né, hortaliças, naquele sistema, sem causar ali grandes impactos, tá? Então, essas pequenas intervenções, a gente não está, então, tentando recuperar um ecossistema da forma que ele era antes. A gente continua utilizando aquele ecossistema, que dificilmente seria recuperado, mas a gente fornece ali algumas condições de conservação para aquele local. Pode passar, Felipe. Então, sempre que a gente for pensar nessa intervenção, a gente vai ter que ter uma imaginação de qual é o ponto final, onde eu quero chegar. Nesse caso, por exemplo, a restauração ecológica, ela vai chegar ao ponto final que a gente planejou. Às vezes é até difícil planejar esse ponto final do ponto de vista da restauração. E desater da ideia de que remontar as condições abióticas, por exemplo, eu vi numa outra apresentação que eu assisti uma vez, que você recuperar as propriedades de fertilidade do solo seria o ideal e depois o resto aconteceria. Na verdade, não é bem assim. E, por exemplo, um estudo da nossa colega aqui no laboratório mostrou que para a região do Pantanal, a perda de vegetação de entorno leva, então, a prejuízos
muito grandes no ponto de vista de fertilidade do solo da região. E que o melhor, nesse caso, seria, de fato, conservar áreas de vegetação nativa que fornecem aí esse serviço ecossistêmico de fertilização do solo. E também é muito perigoso a gente pensar em que a restauração ecológica é sempre possível, porque ela justifica esses esquemas de compensação e mitigação. Então, a gente já vê aí algumas áreas que requerem a supressão, né, a retirada da vegetação nativa, e às vezes é dada essa autorização mediante a uma mitigação, ou seja, o proprietário vai fazer uma revegetação em uma outra área. Mas às vezes aquela área que ele está suprimindo, ela tinha um valor para conservação muito maior do que aquela outra área que vai ser mitigada. Então isso precisa estar sendo levado em consideração. Então, o ideal é sempre pensar, a restauração ecológica e a conservação têm que ter um caminho junto, elas têm que estar sempre aliadas. E aí, quando o gestor tem isso em mente, ele vai fazer um gerenciamento ativo, ou seja, ele vai tomar uma decisão do que fazer, qual intervenção ele vai fazer, vai colocar isso numa balança e ponderar a conservação e a restauração. Pode passar, Felipe. Então, aí quando você tem a intervenção ecológica, você tem que estar atento a alguns problemas que ela podem ter, que é uma grande realidade, tá? Então, não é um processo fácil, como o Felipe bem colocou. Ela não implica um objetivo específico que é facilmente identificável. Você basicamente quer recuperar a prestação de serviços ecossistêmicos, o funcionamento dos processos e a dinâmica daquele ambiente. E quando eu faço uma intervenção, ela pode ter várias consequências, sendo que essas consequências nem sempre vão ser positivas e justamente por isso elas precisam de monitoramento. E a intervenção ecológica, ela vai envolver a comunidade e a natureza, porque eu preciso considerar que o ser humano vai continuar fazendo uso daquele ambiente e que os efeitos de degradação, eles podem a qualquer momento estar de volta. Então existem aí alguns riscos que levam a gente àquele dilema, agir ou não agir do ponto de vista da intervenção. A gente vai precisar agir quando aquela intervenção ela tiver um benefício significativo. Quando eu preparei o meu planejamento, quando eu fiz ali o meu experimento piloto, e a gente chegou ali a um ponto de imaginar que aquela ação ela vai ter um efeito significativo. E ela vai precisar, então, ser cuidadosa. A gente precisa ter em mente como, quando e por que a intervenção ela vai ser necessária. E aí a gente vai ter, então, esse ponto de partida. Ela vai ser necessária quando a gente precisar manter um estado desejável de um ambiente ou quando a gente precisar afastar um estado que é indesejável. Ou seja, aquele ambiente começou a experimentar um efeito de degradação e a gente não quer que aquilo tenha problemas maiores. Então, ele precisa começar a ser isolado. Tá? E é aí que a gente vai agir. Pode passar para frente um pouquinho, Felipe. Então, alguns ecossistemas, a gente tem que estar sempre entendendo como eles funcionam. Como o Felipe disse, né? A gente vai precisar restaurar o funcionamento daquele ecossistema, considerando todos os padrões, todos os processos e também aquelas estruturas dele. E alguns ecossistemas, eles coexistem com uma série de filtros ambientais que, por vezes, se comportam como fatores de degradação. Mas mesmo esses fatores de degradação são responsáveis aí pela manutenção desses ecossistemas, quando eles têm uma relação histórica. Como é o caso das savanas tropicais, que coexistem com o fogo. Então, o fogo é um elemento que pode se comportar como um efeito de degradação, mas também é um filtro ecológico presente nas savanas, responsável, inclusive, pela manutenção da dinâmica desses ambientes. Então, aqui na esquerda, a gente tem um mapa do mundo todo, mostrando aqui uma série de ambientes ao redor do planeta Terra que coexistem com o fogo. Então, quanto mais a cor quente aí no mapa, maior é a propensão de eventos de fogo nesse ambiente, e quanto mais fria for a cor, né, o azul, o branco ali, menos relacionado ao fogo é aquele ambiente. Então, a gente pode ver aqui que na região mais tropical, né, como você tem aqui, por exemplo, a porção mais central do Brasil, onde você tem o bioma cerrado e também o Pantanal, a savana africana, a Austrália, algumas regiões ali do Oriente Médio, a região ali um pouco acima do Mediterrâneo, alguns pontos nos Estados Unidos e também em Portugal e na Espanha, que são regiões propensas ali a eventos de fogo. Então, embora essa aqui seja uma série histórica relativamente curta, né, ela leva ali em conta menos de 20 anos,
Os homens têm ali, o ser humano tem ali alguma participação nesses regimes históricos de fogo, inclusive na sua modificação. Os hominídeos, eles já manipulavam o fogo há mais ou menos 1 milhão de anos atrás, quando o Homo erectus aprendeu ali a lidar com o fogo, né, a manusear o fogo. E aí vocês podem ter até esse questionamento no dia a dia de vocês. Quantas das coisas, das ações do nosso dia a dia, a gente não precisa do uso do fogo para que elas sejam feitas? Desde você cozinhar até a combustão de combustíveis ali para os veículos funcionarem, coisas do tipo. O tanto de benefícios, o tanto de serviços que nós utilizamos no nosso dia a dia que só são possíveis por conta do uso do fogo. Então, existem ali o uso do fogo que traz benefícios e o uso do fogo pode também ter ali alguns impactos. Então, você vai ter alterações humanas no regime de fogo que, ao longo da série histórica, foram benéficas tanto para o homem quanto para o ambiente na forma como a gente conhece hoje, e intervenções que geram problemas. Pode passar um pouquinho, Felipe. Então, a gente tem ali, por exemplo, que o acúmulo de combustível, né, ele eleva o risco de incêndios de grande proporção. Então, quando a gente está em um ambiente, como no Cerrado brasileiro, como nas savanas, onde ele é propenso ao fogo, e o homem chega com políticas de fogo zero, como ocorreu ao longo da história, e inibe a ocorrência de incêndios nessa região, acaba com o uso do fogo tradicional por povos que historicamente habitavam essas regiões, você leva, então, a um acúmulo de vegetação seca, e esse acúmulo excessivo ao longo do tempo pode dar origem a eventos de fogo que são muito mais difíceis de controlar, e eles podem ser aí muito perigosos, muito prejudiciais, tanto para a natureza, né, quanto para o próprio ser humano. E mesmo esses acúmulos, essas mudanças no regime de fogo, quando não causadas diretamente por ações humanas, elas podem ser causadas pelas mudanças climáticas globais. Mas a gente tem que estar levando em consideração que essas mudanças climáticas globais que ocorrem atualmente, elas são grandemente e fortemente catalisadas por outras ações humanas, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem na parte de baixo modelagem computacional mostrando o quanto essas modificações nos regimes naturais de fogo vão modificar a ocorrência de fogo no planeta ao longo dos próximos anos. Então, a gente tem, por exemplo, aqui nesse primeiro mapa da esquerda, né, esses dois mapinhas, na verdade, duas modelagens, mostrando ali a ocorrência de fogo nos ambientes. Então, quanto mais vermelho, quanto mais laranja, maior a frequência de fogo, e quanto mais em branco, menor. A gente tem, então, que regiões onde antigamente não ocorria o fogo ocorrendo. Então, você tem aqui, ó, com as mudanças, eventos de fogo em praticamente todo o planeta. Cobrindo ali praticamente toda a Europa, a América do Norte, o norte da América do Sul, onde está a floresta amazônica, que são regiões não propensas ao fogo, tá? E na figura à direita, a gente tem uma situação pior ainda, que é uma projeção, um cenário, uma simulação computacional para a ocorrência de fogo, aqueles incêndios catastróficos, aqueles incêndios que vão causar sérios problemas, tanto para a natureza como o homem. Tá? Que são aqueles incêndios que destroem as florestas, destroem vegetação sensível ao fogo, destroem as moradias das pessoas que moram nesses ambientes, poluem o ar, matam animais e por aí vai. Então a gente tem, por exemplo, aqui o aumento de ocorrência desses incêndios na América do Sul, que é como a gente vê ali na região da Amazônia, que tem acontecido nos últimos tempos. Ali na América do Norte, esse centro aqui dos Estados Unidos, que não era tão propenso ao fogo assim. A porção mais à esquerda aqui da Europa, tá? E aí o desaparecimento do fogo, inclusive dessa região da África, que onde ele era um evento natural. Então, o ser humano precisa pensar em intervenções para reduzir essas modificações, essas alterações no regime natural de fogo. Porque essas alterações podem trazer diversos problemas, elas vão trazer problemas. Então, assim, para que a gente vai pensar em como restaurar ecossistemas perdidos para o fogo, se a gente pode pensar em intervenções que evitem que esses problemas aconteçam? Então, pode passar um pouquinho para a gente, Felipe. Então, a gente tem visto, por exemplo, essa problemática muito de perto nos últimos tempos. Aqui tem o mapinha do Mato Grosso do Sul, né, na porção esquerda, aqui na parte de baixo, e a gente está vendo, então, a divisão do Mato Grosso do Sul em seus 3 biomas que são reconhecidos ali.
a Mata Atlântica mais ao sul, o Cerrado na porção central e o Pantanal ali mais à direita. E quanto mais vermelho, maior é o número de focos de fogo ao longo dos anos ao longo de uma série histórica de anos até 2015. Então a gente vê que o Pantanal é o bioma no Mato Grosso do Sul que vem mais experimentando focos de fogo nesses últimos anos. E existe aqui, de acordo com esses gráficos, uma tendência desses focos de fogo aumentar mais ainda nos próximos anos. Isso acompanha uma tendência na redução do volume de chuvas que o bioma vem recebendo. Então existe essa tendência de diminuição de chuvas, acompanhada da tendência do aumento de riscos de focos de fogo. Então você tem áreas que permaneciam inundadas por mais tempo ou por extensões maiores, que agora experimentam uma seca maior ou então uma seca mais estendida em termos de área, tá? Em termos de hectares. E essas áreas, então, com toda aquela sua biomassa, né? O Pantanal é uma região altamente produtiva, que fica seca e se torna propensa ao evento de incêndios. E aí, pode passar para frente um pouquinho. E a gente tem visto, então, aí uma série de problemas. Então, o Pantanal esteve na mídia, né, em 2019, 2020, pelo tanto de problemas que a gente teve em relação ao fogo. Então, a gente viu imagens muito chocantes nos jornais, né, animais mortos, pessoas que perderam suas casas, suas plantações, e por aí vai. Pode passar novamente. E aí, inclusive, você tem aqui esse artigo do pessoal do nosso laboratório, né, que saiu na revista Nature, dizendo que o Pantanal precisa de ações para resgatá-lo das chamas. Porque, como eu disse, a gente sabe muito pouco sobre a restauração do Pantanal. Então, não dá para a gente ficar pensando em, como vai ser a restauração do Pantanal após todos esses danos causados pelo fogo? A gente precisa pensar em ações em prevenir a ocorrência desses incêndios tão severos no Pantanal. Então, aqui nesse mapinha à direita, por exemplo, lá na parte de baixo, a gente tem uma área delimitada em azul, que é a terra indígena Caduel. Né, como a revista Nature está em inglês, está escrito em inglês ali. Mas a terra indígena Caduel, está escrito nesse mapa, tem uma brigada local, composta, inclusive, pelos próprios moradores indígenas, né, que são contratados, então, pelo IBAMA Preve Fogo, e eles prestam um serviço de manejo de fogo na região. E o nosso projeto do nosso laboratório vem acompanhando, então, e monitorando os efeitos do fogo na terra indígena Caduel. E essas ações de brigadas para educação ambiental, para prevenção e combate de incêndios, elas se fazem muito úteis. E elas, inclusive, vão evitar que a gente tenha custos elevados com restauração no futuro. Tá? Pode passar um pouquinho para a gente, Felipe. Então, pensando no manejo integrado do fogo, diversas são as intervenções que a gente pode fazer. E essas intervenções, elas podem ser ativas, que são aquelas ações verbais, manuais, propriamente ditas, quando você vai a campo e vai lá e promove alguma atividade, né? Por exemplo, manutenções de estradas, que são muito essenciais para promover que as brigadas consigam se deslocar entre os locais, o monitoramento dos efeitos do fogo, são ações ativas, aquelas que envolvem a ação. Mas mais efetivas ainda do que as ativas, tem aquelas ações proativas, que são aquelas ações, às vezes, propostas de legislações, elaboração de planos de manejo que sejam muito eficientes, que são aquelas ações normativas, vamos dizer assim, aquelas que estão no papel, mas que regram, que às vezes podem evitar prejuízos maiores, e também aquelas ações reativas, que é quando o efeito de degradação já está acontecendo e ele exige uma resposta, né? Então você, por exemplo, tem um incêndio ocorrendo, então você precisa de pessoas a campo para combater aquele incêndio, para proteger uma área sensível, ou para proteger uma aldeia, ou para proteger um monumento, ou coisas do tipo. Então a ecologia da intervenção, ela pode ali aparecer em diversas formas no manejo integrado do fogo. E a gente vem acompanhando, então, por exemplo, essas ações que estão sendo realizadas lá na terra indígena Caduel. Pode passar um pouquinho para a gente, Felipe. Aqui é o mapa da terra indígena Caduel, na região à esquerda, né? Essa parte em vermelho é a porção de cerrado da terra indígena e a parte em verde é a porção de Pantanal. A terra indígena Caduel está na transição entre esses dois biomas, né? Ali na região sul do Mato Grosso do Sul. Ela tem, inclusive, um pouco de influência do Chaco Paraguaio e da Mata Atlântica. E ela tem uma extensão enorme, são 538 mil hectares, tá? Que todo ano queima.
é uma região propensa ao fogo, tá? Porque ela tem essa vegetação, que é um mosaico de vegetações, na verdade, com algumas formações de cerradão, de mata de galeria, mas campos e savanas que acumulam matéria orgânica seca e que, por sua vez, queimam, tá? Então, anualmente, uma brigada é montada na terra indígena Cajuel e essa brigada presta o serviço de manejo integrado do fogo, com ações de combate, uso de fogo prescrito, construção de aceros e diversas outras ações. Esse funcionamento da brigada, ele começou a partir de 2009, e até antes de 2009, o IBAMA Preve Fogo não atuava na terra indígena Cajuel. Então, aqui na parte à direita, nós temos um resultado de uma avaliação que nós fizemos no nosso trabalho, e ele mostra, então, as modificações na frequências de fogo antes e depois dos serviços de manejo integrado de fogo na terra indígena Cajuel. Então, nesse retângulo que está em rosa, em vermelho, nós temos o período antes das ações de manejo de fogo. E no retângulo em azul, nós temos o mapa da terra indígena Cajuel após as ações de manejo integrado do fogo. E a gente consegue ver, então, ali pelas cores, né? Quanto mais quente as cores, maior é a frequência de fogo na área, e quanto mais fria, menor essa frequência. A gente consegue ver que as ações de manejo do fogo foram muito eficientes no sentido de reduzir a frequência de fogo nessas áreas que queimam na terra indígena Cajuel. E isso é muito importante para evitar, então, grandes incêndios severos, que são aqueles com chamas muito altas, temperaturas muito elevadas, incêndios que ocorrem no auge da estação seca, que espalham-se muito mais facilmente por todo esse território. Tá? Então, essa é uma justificativa do porquê o manejo integrado do fogo se faz muito importante no ponto de vista da ecologia da intervenção em ambientes que são propensos à ocorrência de incêndios. E para a gente saber se esse manejo está sendo positivo ou negativo para os organismos vivos, o nosso projeto vem monitorando não só a vegetação, como também outros grupos biológicos lá na terra indígena Cajuel. Então, a gente acompanha, né, a gente assiste esses indicadores, né, que são plantas e animais, em áreas com diferentes regimes de fogo, considerando tanto essa frequência de queima, quanto o período do ano em que a área sofre a queima. Tá? E aí a gente vai, então, fazendo esse monitoramento e propondo novas medidas para que o manejo integrado do fogo seja aprimorado, porque ele já se mostra benéfico, às vezes alguns aprimoramentos podem ser necessários, né? Mas ainda assim existem muitas lacunas, né? Como a gente pensou, e os organismos? Quais organismos? A gente não tem um conhecimento do efeito desse fogo para todos os organismos possíveis. Então, do ponto de vista da ecologia da intervenção, a gente pensa, por exemplo, na prestação de serviços ecossistêmicos, na manutenção dos processos ecológicos, e é por isso que a gente acompanha, por exemplo, o período de floração e frutificação das plantas, para a gente verificar se está tendo uma continuidade, uma manutenção na produção dessas flores e frutos, que são, por vezes, recursos alimentares. Então, agora a gente está aberto aí a perguntas que vocês possam fazer. Pode passar os slides para o slide de agradecimento, Felipe. E a gente está totalmente à disposição também, inclusive, se vocês precisarem enviar algum e-mail, entrar em contato com a gente. Muito obrigado. Muito bem, meninos. Foi ótima a palestra. Deixa eu voltar aqui para a tela. A gente que agradece. Tomara que o pessoal tenha gostado. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Já tinham mandado algumas dúvidas mais para cima aqui no chat. Deixa eu ver aqui. A Dominique tinha perguntado, qual a técnica que vocês utilizam para proteger as mudas de formigas? Muito obrigado. Oi, Dominique, eu posso responder essa. Um dos preparos que a gente faz dentro do planejamento, uma das técnicas que a gente vai utilizar, a gente utiliza os formicidas. Então, o mesmo sistema que o pessoal utiliza, por exemplo, na silvicultura, no plantio de eucalipto e tal, antes de iniciar o plantio das mudas
ou a semeadura, ou até se a gente identifica que as formigas estão sendo um fator limitante, né, um filtro ecológico, a gente utiliza esses formicidas normais, saquinhos que a gente encontra nas agropecuárias mesmo, para fazer essa intervenção junto a elas, né. É um pouco complicado, né, das formigas, por causa que quanto mais a gente controla a nossa área, se o vizinho, se a área vizinha não controla, então você tem uma chegada de formigas sempre, né, mas é claro que quando nós estamos trabalhando com a restauração dos processos ecológicos, no correr do tempo, essas formigas cada vez vão ser menos impactantes, elas vão ter cada vez mais competição com outros organismos ali. Por exemplo, se a gente conseguir trazer o tamanduás frequenta em nossas áreas novamente, e etc, sabe? Então, utilizamos formicidas mais comuns mesmo. Posso complementar também? Pode, claro. De fato, né, principalmente nas regiões de cerrado, as formigas são um dos principais herbívoros aqui que compromete o sucesso da restauração. E aí tem até um estudo do nosso laboratório, né, o Felipe inclusive participou, que mostra, por exemplo, que o uso das espécies de adubo verde em consórcio com o plantio nas áreas de restauração, ele tem efeito positivo para reduzir a herbivoria por alguns organismos, tais como as formigas, porque esses organismos eles acabam preferindo se alimentar das espécies de adubo verde, que são geralmente feijões, né? São algumas leguminosas, ao invés de se alimentar das mudas nativas que nós plantamos. Então, o uso desses adubos verdes em consórcio com o plantio de mudas, ele pode também ajudar a reduzir essa herbivoria nas espécies que nós plantamos na área. Ok. A Isadora tinha perguntado qual a diferença entre adensamento e plantio. Então, Isadora, por exemplo, quando a gente vai fazer o plantio, o adensamento também é uma forma de plantio, mas existe o plantio em área total e o adensamento é esse plantio onde nós buscamos um espaçamento bem maior, de maneira a preencher os espaços que nós não temos, que esses espaços que não estão sendo ocupados ou com a regeneração natural ou com a vegetação que já estava presente na área degradada, certo? Então, o adensamento ele é um plantio, mas ele é um plantio que busca justamente adensar essa área, sendo que numa área que não tem esse potencial de regeneração natural, nós vamos fazer o plantio em área total, né? Como se fosse um adensamento total da área. Então, fica assim, o plantio em área total quando a gente faz esse plantio com espaçamento 3x2, etc., e o adensamento são esses plantios com espaçamento muito maior, com o objetivo de preenchimento das áreas. E além do adensamento, tem o enriquecimento também, né, Felipe? Exatamente. Não dá para a gente comentar de todas as técnicas, né, na nossa apresentação, mas uma das técnicas que é o que o Bruno está comentando, né, por exemplo, se a gente identifica que nossa área, através do monitoramento, tem uma riqueza muito baixa. Então, a gente muda a técnica de um plantio com espécies de rápido crescimento, outras espécies nativas que a gente selecionou, para introduzir diversidade. Então, a gente faz um enriquecimento das áreas. A gente pode utilizar um plantio, né, um adensamento, mas um adensamento focado na diversidade de espécies. Isso mesmo. Gente, vou ler a próxima pergunta aqui. A Gabriele perguntou, se fosse presencial, nós poderíamos interagir com o processo de plantio ou não seria possível? Só se tivesse um projeto em andamento, né? Olha, seria bem interessante, não sei se todos não moram em Campo Grande, né, mas quem mora em Campo Grande, ao andar perto das áreas de córrego, né, nas partes das matas ciliares dentro da área urbana, algumas áreas estão sofrendo restauração, né, nós temos áreas com invasão por leucena, que a prefeitura está restaurando, ou até quem visita o Parque das Nações, vê lá algumas mudas plantadas, cercadas, então, com certeza seria possível a gente interagir, mas é interessante que a gente fique atento, né, porque a gente encontra pela cidade e também nós podemos, como o Bruno comentou, trazer a restauração para dentro da nossa casa. O nosso jardim que a gente pode colocar uma série de nativas que possibilitem os processos ecológicos dentro do nosso jardim, ou no vaso no nosso quintal, até na plantinha que nós temos na nossa sacada. Então, a restauração pode estar muito mais perto do que a gente pensa. Ao invés de plantar uma árvore exótica na calçada, plantar uma nativa. Exatamente.
plantar, ou a gente pode trabalhar com alguns vegetais que têm um florescimento continuado para trazer esses recursos, por exemplo, para os invertebrados, para as borboletas. Então, é interessante pensar que nós podemos ir até as áreas de restauração, mas nós podemos trazer restauração para onde a gente vive. Seria muito interessante se não tivesse no momento de pandemia, né, a comissão tivesse conseguido preparar uma expedição, talvez. Seria uma ideia muito bacana. Fica até aí uma sugestão para os próximos anos. A gente acredita que a gente vai sair dessa pandemia. A gente vai vencer. Assim que possível, né? Assim que possível. Exatamente. Já pensou todo mundo em campo? Que bacana, um ônibus cheio de gente animada. A Isadora também perguntou, quantos espaços estão sendo restaurados atualmente no Brasil? Olha, é uma boa pergunta. Eu não tenho de cabeça, mas nós temos, principalmente a maioria nós temos um trabalho de laboratório, até se você quiser pesquisar no Google e tal, que ele faz esse levantamento da restauração no Brasil, né? E, assim, de maneira mais geral, a gente tem a maior parte das ações de restauração sendo feita na Mata Atlântica, que também não é só uma coincidência, assim, porque também é nosso bioma mais degradado. Nós temos também várias atividades de restauração acontecendo no Cerrado e também na Amazônia, e como o Bruno explicou, ainda no Pantanal nós estamos nesse início da prática da restauração, né? Então, provavelmente, se você for pesquisar sobre restauração ecológica no YouTube, nas redes sociais, você vai achar muitos exemplos envolvendo a Mata Atlântica, e é o bioma da Mata Atlântica, né? Exatamente. E também porque alguns ecossistemas, como o próprio Felipe mencionou, que ainda não experimentaram uma degradação tão expressiva, eles ainda têm um potencial de regeneração natural, que a gente chama de restauração passiva, né? Então, eles conseguem se recuperar naturalmente. Então, por exemplo, o Pantanal, ele tem uma certa capacidade de regeneração, tanto que a gente já viu áreas que foram queimadas no ano passado, já estão verdinhas, bonitinhas novamente e tudo mais. Mas essa capacidade de regeneração natural, ela precisa ser assistida e acompanhada, porque a gente não sabe até onde ela funciona, né? Às vezes você pensa assim, beleza, deixa pegar fogo, deixa queimar, porque o ambiente se recupera. Isso eu posso estar criando uma falsa expectativa, mas às vezes chega uma frequência, um regime de fogo tão sério ali, que eu perco essa capacidade de recuperação. Inclusive o Pantanal, ele tem um outro grande problema, que é a relação dele com os biomas de entorno, que é a Amazônia, o Cerrado e alguns biomas ali dos outros países. Que esses outros biomas vizinhos tão degradados, como ocorre com a borda do Cerrado ali em encontro com o Pantanal, compromete o funcionamento do Pantanal, como, por exemplo, o regime hídrico. Então, você tem ali que a perda de vegetação no planalto do Pantanal, né, que é uma região de cerrado, ele leva ao assoreamento, à erosão, a mudanças no leito dos rios e coisas do tipo, que são processos que a gente ainda conhece muito pouco. Nossa, são muitos desdobramentos, né, que a gente nem imagina, né? Nem imagina. Exatamente. Aí você imagina que é aquela coisa assim, muito significativa. Você tem no Pantanal uma população que depende da pesca, por exemplo. E aí você compromete os rios. E aí? Aí a gente conhece como plantar mudinha. E como recuperar um rio. Ou trazendo para a cidade, né, até, Bruno? Que por exemplo, em Campo Grande, a gente tem inundações cada vez mais frequentes, né? Isso quer dizer que o serviço ecossistêmico, por exemplo, de retenção de água no solo, de escoamento dessa água através das várzeas, né, das áreas mais baixas da cota da cidade, já não estão dando conta do fluxo e estão degradados a ponto de esses sistemas colapsarem, né? Que é o que a gente vê, por exemplo, com um predomínio de invasores e tal. Então, realmente, está perto da gente. Está pertinho. Gente, o Dominique perguntou qual é o nome das armadilhas de solo. Acho que na hora que o Felipe estava apresentando. Sim. Dominique, são várias armadilhas que a gente pode utilizar. O que eu trabalhei que foi eficiente, e que muitas pessoas trabalham em amostragem da parte de invertebrados, desses macroinvertebrados terrestres, né? É a armadilha de queda, o pitfall, que é feito com qualquer potinho que você tiver, assim, no diâmetro, no caso eu usei um diâmetro de, se não me engano, era 15 centímetros ou 11 centímetros,
Então, você utiliza essas armadilhas de queda, é fácil de você instalar no campo, e um detalhe importante, uma das imagens que eu passei, ela tinha como se fosse um pratinho de alumínio em cima, porque, por exemplo, dependendo da época que você vai amostrar, pode chover, ou pode ter uma insolação muito grande, então você precisa de uma certa proteção da chuva. Então, é legal também que essa técnica é um princípio, é o princípio da queda, então você põe alguma armadilha para o organismo cair ali, mas você pode ser criativo a ponto de solucionar os problemas que você vai encontrando na utilização dessa técnica com os materiais que você tem, né? Então, o objetivo do meu trabalho foi justamente trabalhar com o mais simples possível, para que seja replicável por outros restauradores. Então, como respondendo a sua pergunta diretamente, é o pitfall, a armadilha de queda. Deixa eu descer o chat aqui para ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Acho que eu não perdi nenhuma aqui. Gente, alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Cri, cri. Acho que vamos encerrar, então. Se vocês tiverem... o sorteio! Todo mundo é verdade. Vamos fazer o sorteio. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Vai ser o sorteio de uma eco bag, tá, pessoal? Vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Sim, sim. Eu estou aqui com a lista de presença, ou com a lista de inscritos nessa atividade. Aí vamos ver aqui quantos inscritos nós temos. 97. Mas na sala, aqui no Meet, só tem 39. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir o sorteador aqui e vou sortear um número entre 1 e 97, e daí a gente vai verificar aqui se a pessoa está presente, tá ok? Perfeito. Se você quiser, eu posso verificar. Tá. Vamos lá. Eu já tinha colocado aqui, porque eu já tinha verificado, né? Então, a gente tem aqui entre 1 e 97. Aí, o sorteado foi o número 21. Vamos ver quem é o número 21. 21. Elvio Gonzalez Jara Júnior. Elvio não tem, só tem Emily Eudes. Emily e Eudes. Ah, tá ok. Vamos sortear um outro número, então. Tentar de novo. 55. Vejamos. Lana Stephanie. Lana? Não, só tem Leonir, Letícia e Lívia. Beleza. Vamos tentar de novo. 31. Aqui, Gabriela Gonçalves Barbosa. Gabriela Barbosa tem. Gabriela Barbosa é você? Só tem uma Gabriela Barbosa? Deixa eu ver. Só tô vendo uma. Gabriele. É isso mesmo. Então, parabéns, Gabriela. Já ia te chamar de Gabriele. Voltei. A retirada do brinde vai ser feita lá no campo. Você é daqui de Campo Grande, Gabriela? Nem vi. Que coisa boa. Então tá, e a retirada vai ser feita lá no campus, tá bem? Então é isso, gente. Vou parar de compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu vou agradecer o Bruno, Felipe novamente, né, por ter topado participar. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. A gente que agradece o convite. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato lá pelo nosso e-mail, que acho que apareceu aí nos slides, e a gente pode conversar mais.
E também tem as redes sociais do laboratório, né? Eu É. acho que quem quiser conversar, tiver qualquer dúvida em relação a isso, quem gostou, quiser saber mais sobre essas questões, e eu Dá uma acho que olhada vai ser bem no, interessante. no Olha aí que Insta. tal sortear um pitfall. É o nome da armadilha, não é? Mas, Dominique, por exemplo, os meus pitfalls que eu utilizei para o experimento, a gente acha em casa de embalagens e facinho. Então, isso aí dá para a gente improvisar. O importante é fazer. Quem sabe numa próxima edição aí da Semana do Meio Ambiente, a gente não organiza uma expedição a Exatamente. campo, né? Dá para fazer uma oficina de monitoramento dos invertebrados para quem tiver curiosidade, mas eu recomendo que o pessoal faça em casa para ver como que cai mesmo, vai ver quais são os invertebrados que estão no seu quintal. Uhum. Ai, gente. Tranquilo. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Acho que Obrigada a agradeço. vocês. Tchau, A gente vai encerrar por tchau. aqui. Tchau, tchau. Um Até bom mais. feriado para todos Pessoal, vocês, um bom obrigado. final de Verdade, feira. bom feriado. Vou parar a gravação. Interromper a gravação.